Olá, caros alunos, aqui é a professora Rita de Cássia. Resolvi fazer esse vídeo como forma de revisão para a nossa avaliação de redação. Falarei um pouco sobre o gênero conto e o gênero entrevista. Vamos lá? Conto é um gênero de prosa de ficção, uma narrativa folclórica e uma história mentirosa. O conto é um gênero caracterizado por ser uma narrativa literária curta, tendo começo, meio e fim da história, narrados de maneira breve, porém o suficiente para contar a história completa. O conto possui elementos bem marcados. Vamos aprender um pouquinho mais? Para que uma narrativa seja considerada um conto, ela precisa desses elementos: personagens, narrador, tempo, espaço, enredo e conflito. Os personagens das narrativas reais ou fictícias precisam ter um ou mais seres vivenciando sua história. Esses seres podem ser pessoas ou até mesmo animais, objetos imaginários que ganham vida e consciência para viver aquela história. São os personagens da narrativa. Geralmente no conto temos poucos personagens, habitantes de um bairro, de um planeta, porque o conto é um gênero textual muito breve. No narrador nós temos 3 tipos. O narrador que conta a história, o narrador personagem, é aquele que vivencia a história. Muitas vezes os verbos são conjugados em primeira pessoa. Há também o narrador personagem, aquele que conta a história em terceira pessoa. O narrador observador é o tipo de narrador que não participa da história. Ele é apenas uma voz narrando o que acontece. Assim como o leitor, esse narrador não sabe o que se passa na consciência das personagens. Não sabe o que aconteceu no passado ou antes da narrativa, nem o que acontecerá no futuro. O narrador onisciente, assim como o observador, ele não participa da história. Entretanto, essa voz é onisciente. Ele sabe o universo da narrativa, pode contar. Pode, às vezes, dizer o que os personagens estão sentindo e contar o passado anterior à narrativa e o futuro. O tempo é onde se passa a história, o tempo de duração, entre o início e o final da história. A época em que ocorre essa narrativa. É mais comum que histórias dos contos aconteçam em pouco tempo, podendo ser em minutos ou em dias, mas é possível que elas passem durante muitos anos. Alguns contos são sobre histórias que se passam nos dias de hoje. Outros podem ser em algum lugar do passado ou até mesmo no futuro, imaginado pelo autor ou descrito pelo narrador da história. O espaço. Assim como o tempo, as narrativas precisam ocorrer no espaço. São onde estão esses personagens. Geralmente são poucos espaços, mas ainda é possível muitos cenários percorridos durante a história. Pode ser um pequeno cômodo de uma moradia, um país inteiro, ou uma galáxia distante e imaginária. Mas mesmo assim a narrativa continuará sendo curta. O enredo, onde narra sequências das ações, tendo essa estrutura de início, meio e fim. O conflito é a situação gerada pelas ações. São ações iniciais que fazem com que outras ações sejam tomadas, de forma que a personagem vai solucionar um problema. Essa sequência de ações forma um enredo, deixa o começo da narrativa diferente do final. A estrutura do conto são divididas em 4 partes. A introdução, que é o início da narrativa, no contexto de falar sobre os personagens, o espaço, o tempo. O desenvolvimento, é onde começa a apresentar os conflitos, situação, problema. Como os personagens agirão para resolvê-lo. O clímax é um momento de maior tensão, quando o problema está no auge das ações tomadas que vão definir o rumo dessa história. Já a conclusão, como diz o próprio nome, é o desfecho. Pode mostrar que o problema pode ser solucionado ou não. Depende do tipo de conto que estaremos lendo.
Quando se fala de conto, nós temos os tipos de conto. Os contos realistas, contos populares, fantásticos, os contos de terror, de humor, contos infantis, contos psicológicos, contos de fadas. Nos contos de amor, nós podemos destacar Clarice Lispector, Carlos Drummond de Andrade. Nos contos de terror e suspense, Stephen King. Os Irmãos Grimm, nos contos de fada. Nos contos fantásticos, Murilo Rubião, Guimarães Rosa. E nos contos comuns de situações cotidianas, os contos machadianos, de Machado de Assis e Guimarães Rosa. Nos contos populares é muito comum eles serem reduzidos a 5 tipos. Os contos maravilhosos, de encantamento, contos divertidos, religiosos, contos de animais, contos etiológicos de um determinado local. Aqui nós temos obras, contos de terror, contos de humor, contos de fadas, os contos populares e os contos machadianos. Esse foi um breve resumo do gênero conto. Vamos conhecer agora sobre o gênero textual entrevista. A entrevista é um dos gêneros textuais com função vinculada nos jornais, revistas, internet, televisão e rádio. Há diversos tipos de entrevistas, dependendo da interação. Entrevista jornalística, entrevista de emprego, entrevista psicológica, entrevista social, entre outras. Elas podem fazer parte de outros textos jornalísticos, como a notícia e a reportagem. A entrevista é marcada pela oralidade, produzida entre a interação entre duas pessoas, o entrevistador, responsável por fazer perguntas, e o entrevistado, é aquele que responde às perguntas. As características desse gênero são textos informativos, opinativos, presença do entrevistador e do entrevistado, linguagem dialógica e oral, marca do discurso direto e da subjetividade, mescla também a linguagem formal e informal. A entrevista é um procedimento de base muito importante no jornalismo, muito importante no trabalho jornalístico. Ela pode ser publicada na íntegra, por escrito, mas pode gerar também conteúdos de reportagens, notícias, gráficos estatísticos. É o caso do IBGE, no qual faz a entrevista com bases estatísticas, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É através dessa entrevista. A entrevista, quando publicada na forma de perguntas e respostas, também são chamadas de ping-pong. A estrutura da entrevista pode ser um texto consistente e você pode conhecer melhor a pessoa a qual você vai entrevistar. Então, geralmente, você escolhe um tema. É muito importante que você faça um roteiro. Feito esse roteiro, você tem em mãos, na hora que você for abordar, fazer as perguntas ao seu entrevistado. O título, se necessário, você coloca um título na entrevista, ela vai nortear melhor o objetivo, delimitando o tema proposto e vai seduzir o leitor. Por exemplo, se for necessário, faça uma introdução, uma breve descrição, informando qual será o tema da sua entrevista. Você pode falar também um pouquinho do perfil do seu entrevistado e a sua experiência profissional. Revisão. Quando nós escrevemos, nós temos que fazer a revisão, é a parte final da entrevista. Se você realizar a sua entrevista gravando áudio, você faz a revisão, porque você vai transcrevê-la. Então, o texto tem que ter coerência e coesão. Se a intenção é fazer a entrevista com o entrevistado e depois apresentar para o público, você pode utilizar a câmera ou o gravador e depois fazer a transcrição da fala do entrevistado. Muitas entrevistas têm origem em um gancho. É algo relevante para o público que a lê.
A abertura também pode apresentar uma pequena biografia, como foi dito, né? Uma breve descrição. A entrevista tem um tema e um objetivo, indicado pelo gancho. Assim, o jornalista formula perguntas variadas sobre um determinado assunto e também sobre um ponto de vista. O roteiro é muito importante na entrevista, porque ele ajuda o entrevistador a manter o foco nos objetivos. Assim, em meio a idas e vindas, ele não se perde, vai auxiliar na condução dessa conversa. Agora nós citamos aqui os direitos do entrevistado. Nos Estados Unidos existe um órgão de defesa das vítimas de entrevistas deturpadas. No Brasil, alguns jornalistas também defendem o respeito aos direitos do entrevistado, ao ceder uma entrevista. Segundo o jornalista Caio Túlio Costa, o entrevistado tem os seguintes direitos: recusar-se a dar entrevista, não responder ao que julga impróprio ou desconfortável, saber com antecedência o objetivo e o direcionamento da entrevista, rever as declarações antes de serem publicadas, ser tratado com dignidade e respeito. Agradeço e uma boa prova a todos e todas!